Meninas! Estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. Hoje a minha convidada, ela é maravilhosa, ela é pastora, ela é amiga, ela é mãe e ela veio chiquérrima hoje, viu, meninas? Minha pastora, amiga amada aqui, pastora Maria Cícera. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, minha amiga. É um prazer, viu, recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Eita, até que enfim cheguei, né? Até que enfim, porque pense numa pessoa que eu dizia, pastora, o podcast, Blade, a gente vai vendo a agenda, mas pra tudo ter um dia certo, né, pastora? Então. E que bom que a senhora está aqui comigo, viu? Sei que a nossa conversa vai fluir muito hoje. Mas já começamos o nosso bate-papo. Eu quero pedir a você que está aí do outro lado, se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha muito, manda aí para tuas amigas e chama mais uma menina para conhecer o melhor podcast da região norte, né, que é o podcast Femininas. Quero agradecer também aqui aos meus apoios, os meus parceiros aqui, o Estúdio Ibês, na pessoa do Ibs Cardoso, Benielsa aqui na fotografia, minha amiga Jussi Make maravilhosa, que todo podcast ela me deixa assim, né, meninas? Mais maravilhosa. Agradecer também aqui Clínica Medicada, doutora Juline Lacê, Empresa Consolar, Loja Amis, Atacarejo Santo Antônio e Pizzaria Divino Sabor. B-Print Shop também, que essa caneca linda, pastora, você vai ganhar uma, viu? Da B-Print Shop, Top. coloca lá na tua casa, no teu escritório, coloca lá direitinho. Maravilhosa, né? B-Print Shop, que arrasa sempre. Então, meninas, hoje eu tô com ela aqui, pastora Maria Cícera, vindo da Batista Kadoshi. Temos muitas coisas para conversar e o tema dela será Raízes Profundas. Olha só. Uma mulher enraizada, uma mulher com estrutura, uma mulher que tem um alicerce aí de Deus, que tá inspirando muitas mulheres. E eu já vou confessar, viu, meninas, que eu sou fã. Se no decorrer do momento aqui, vocês me verem querendo me abraçar com ela aqui, é porque a euforia é grande, porque eu amo muito essa mulher. E por ser uma mulher assim, tão inspiradora, é por isso que eu estou aqui hoje, viu? Meu Deus. Sou fruto dessa mulher também, viu, meninas? A gente tem muita coisa para conversar. Mas, pastora, eu quero entender aí quem é essa mulher tão maravilhosa? Quem é Maria Cícera? Oh, meu Deus. Blade, você é demais, viu? Pastora Maria é uma serva de Deus, né? O começo da minha fé. Eu comecei nos meus entre 14 a 15 anos, conheci Jesus. Foi uma escolha, que eu posso dizer assim, a mais certa da minha vida. Não me imaginava estar e chegar onde eu cheguei hoje. E assim, foi uma experiência que eu vi. Na verdade, viver com Jesus é uma experiência diária. Todo dia a gente tem um novo da parte dele, né? Então, eu sou casada com o pastor Haroldo Filho, né? Tenho uma filha chamada Elisa Vitória, uma princesa linda. Um filho do coração também, Mateus, que o Senhor colheu em alguns meses. E assim, nossa família é isso, né? Pastora Maria é mãe, é amiga. É o que eu posso. É difícil a gente definir e falar algo gente mesmo. Eu sempre, quando eu faço essa pergunta, quem é a pessoa que está aí? As pessoas sempre dizem, Blade. É difícil a gente se colocar e dizer eu sou isso, isso e isso. Mas o que eu posso dizer é que eu sou serva do Senhor, sou apaixonada por Jesus, apaixonada pela minha família. Amo demais o esposo maravilhoso que Deus me deu. Apaixonada demais. Não, eu já ia falar isso, sobre esposo. Inclusive, viu, meninas, quando o pastor Haroldo está pregando a pastora Maria, minha gente, na verdade, eu não queria, não, eu quero. Vou profetizar aqui, eu quero que quando eu estiver ministrando, o Rony faça esse mesmo olhar que a senhora faz por ele. Ela fica assim, ó, se você precisa ver, viu, minha amiga? Ela fica tão apaixonada, assim. Fica lá, fixa o olho dela. Então, assim, é muito bom, porque são quantos anos de casado já? São 18 anos.
18 anos. E há quem diga que quando passa depois dos 7 vai caindo, mas eu acho que 18 não, né? anos e mais apaixonada do que nunca. Olha, o olho da mulher brilha quando fala do homem. Pastor Haroldo, você conheceu como, pastora Maria? Minha filha, nossa história. É um livro. É um livro. Mas, assim, resumindo um pouco do nosso começo, Haroldo me encontrou na época eu tinha foi no meu início de fé. Na verdade, eu estava afastada da igreja. E aí, Haroldo apareceu. É uma história bem, bem engraçada. Desde os meus 12 anos de idade, que eu sou fui aquela moça assim que gostava muito de trabalhar. Nunca fui de esperar muito pelos meus pais. Apesar do meu pai ser um pai muito esforçado. Somos 5, né? Na casa da minha mãe somos 5 irmãos comigo. E aí eu sou das irmãs a mais velha. E eu sempre fui aquela menina de puxar responsabilidade. E aí comecei a trabalhar no supermercado. Bem engraçado, né? E aí eu tava lá trabalhando, embrulhando pacote. Eu gosto muito de contar essa parte, porque foi o nosso começo. E Haroldo apareceu. Segundo ele fala, que se apaixonou pela primeira vista, assim, né? Por mim. Eu nem sabia que ele existia, na verdade. Mas aí ele se aproximou e ficou rondando. Vamos na igreja, vamos na igreja. Aquele papo da igreja, né? E daí eu pulando fora. Mas aí uma amiga minha, na época da escola, me convidou para ir à igreja. E a igreja, qual ele também já servia a Deus. E nesse dia eu fui, engraçado que nesse dia que eu fui, não voltei mais sem Jesus. Glória a Deus. Já fiquei. Ele praticamente ganhou a sua vida para Jesus, né? E aí eu entreguei minha vida ao Senhor com aquela dúvida toda por conta da idade. Mas aí entreguei a vida para Jesus. E aí que Haroldo começou a me cercar, né? Ele conta que quem paquerou ele foi eu, né? Sim. Mas vamos dizer a verdade aqui agora. Então, ali Deus entrou na minha vida. E quando eu entrei na igreja, eu fiz uma oração. Que inclusive hoje pela tarde eu estava até lembrando dessa situação, né? Que eu fiz uma oração dizendo a Deus, como eu era muito nova, e sempre puxei responsabilidade para mim e via como meu pai e minha mãe nos criou com muito zelo, com com muito amor, com muito carinho, dentro das limitações dele. Mas aí eu conheci um Jesus que a minha família não conheceu. E aí eu fiz uma oração a Deus e eu disse, Senhor, eu quero te servir, mas eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. E eu nem imaginava, não imaginava, na verdade, que ia chegar à vida que eu cheguei hoje. E aí eu fiz uma oração a Deus, acredite, Blade. Bem assim, sem saber muito, mas eu orei, eu disse, Senhor, eu não quero uma vida de namoros, eu quero namorar com uma pessoa, eu quero noivar com ela e eu quero casar com ela. E que ela seja, essa pessoa seja uma pessoa especial, ele seja essa pessoa especial do Senhor, que o Senhor preparou para mim. Porque eu me deparava com as minhas amigas que namorava, que até se envolvia, mas estava aqui hoje, amanhã não estava. E eu não queria isso para minha vida. E Haroldo foi meu primeiro amor, né? Minha paixão. Então, Haroldo começou a me cercar. E quando eu me converti, e foi na mesma igreja que ele, aí que eu acho que ele entendeu também, porque ele ainda vai vir aqui contar o restante dessa história. Ele vai vir, gente, ele vai vir. E aí eu me converti e ele ficou me cercando, né? Só que o coração, não vai dar certo, não vai dar certo, apesar dele ser um pouco mais velho que eu muito nova na época, ia fazer 15 anos. E eu me lembro que um dia, indo aos cultos, ele me cercando, vamos conversar, e eu sempre dava uma desculpa. Preciso chegar cedo em casa.
minha mãe tinha limite pra gente. Tipo, se a igreja também foi um bloqueio muito grande para minha família. Eu tive que enfrentar isso muito cedo. Minha mãe não queria que eu fosse crente. Mas aí, a gente, quando encontra Jesus, a gente não coloca barreiras, né? E eu sempre dizia assim para Deus, Deus, eu não estou indo de encontro à vontade da minha mãe. Eu sei que ela não conhece esse lado bom, mas eu preciso buscar o Senhor para que ela entenda. E aí veio o Haroldo também, e foi tudo de uma vez só. E aí o Senhor, um dia eu estava orando a Deus e pedindo a Deus confirmação. Se aquele rapaz encantador, que eu me apaixonei pela primeira vista, era o homem para a minha vida, porque eu não queria um namoro para namorar hoje e acabar amanhã. E eu me lembro que eu fazendo a minha oração, eu disse, se for ele, o homem que o Senhor preparou para mim, manda que alguém venha aqui na minha casa, traga alguma informação sobre ele, algum recado sobre ele, minha gente. Fez prova mesmo com Deus, não foi? Bem engraçado. Eu tô resumindo, viu? Para você entender como foi o Sim. nosso começo. E aí, eu me lembro que uma prima dele veio trazer um bilhetinho para mim. E eu estava num momento de oração. Não sabia muito sobre Jesus, mas quando a gente conhece Deus, a gente tem uma sede de busca por ele, né? Primeiro, amor. E ela chegou para mim e disse, olha, Haroldinho, né? Que a família tudo chama ele de Haroldinho, Haroldinho. Me mandou te entregar isso aqui. Menina. Tão bom o olhe, tempo dos bilhetes. Tempo dos bilhetes. Você falou uma coisa Que agora séria. é WhatsApp e as meninas não conhecem isso. E aí, ele marcando, né, falando que, perguntando se ia ao culto, era um domingo, e que precisava muito falar comigo. E eu, naquele momento, disse, Deus ouviu minha oração, né? E eu falei para ela, diga ele que eu vou pro culto. Aí ali a gente começou. Só que o nosso namoro foi um namoro, gente, que a gente escolheu mesmo o princípio de Deus. A gente não namorou logo de imediato, de beijar, de abraçar, não. O processo foi grande. Resumindo, nós começamos a namorar, ele pediu aos meus pais, teve um bloqueio da parte dos meus pais também. E por esse bloqueio, o Senhor nos incentivou a buscar mais para saber se aquilo era a mesma vontade do Senhor. E acredite, nós oramos 2 anos e meio. Meu Deus. Um tempo que hoje a gente vai aconselhar a juventude e eles dizem como foi que vocês aguentaram isso tudo. Mas assim, nesse nível de processo todo, a gente entendia que a cada dia o amor era crescente, sabe? E a gente se apaixonava. Ele envolvido com as coisas da igreja, e a cada dia eu via que aquele homem era o homem que Deus tinha preparado para mim. E ele foi, acredite, Bleide, ele foi o meu maior incentivador para tudo. Para chegar onde eu cheguei. Eu honro muito meu esposo, como homem de Deus, como marido, como amigo. Você perguntar hoje, quem é o teu melhor amigo? Eu digo, sem sombra de dúvida, o meu amigo é o meu marido. Porque eu compartilho tudo, ele compartilha tudo comigo. E assim, foi confirmação diária, sabe? Da parte do Senhor. A nossa vida, o nosso ministério juntos, que a gente anda junto. Então, namoro, noivado, casamento, tudo foi a mão de Deus. Então, o nosso começo foi isso aí, né? Haroldo insistiu demais e confesso que teve época que a gente, no período do namoro, a gente queria parar, mas com a resistência dos meus pais, minha mãe chegava para mim e dizia, olha, se você quiser namorar, você namora, você não tem minha bênção. E aí a gente começou a um processo de oração mais intenso para que Deus trabalhasse no coração da minha mãe. Ele tinha quantos anos, o pastor, na época? Tinha
20 e alguma coisa. A gente casou com... Ele tinha 24 anos. Já tem uma vida, né? E eu era a princesa da casa, digamos assim. 15 anos. Meu Deus, realmente. Você olhar assim hoje, né? 15 anos, a pessoa com 24, entendeu? Então, assim, eu esperei os 3 anos e Haroldo foi conversar com meus pais. Meu pai autorizou, mas minha mãe ainda ficou naquele bloqueio. Mas aí a gente começou o processo de oração mesmo. E eu me lembro que quando Haroldo tomou a decisão, não, agora a gente vai noivar. Tá preparada para ser mulher de pastor, porque ele tinha esse chamado. E eu falei, ali eu gelei. Confesso que como é que eu vou ser mulher de pastor? Eu não me sentia preparada. Aí ele dizia, leia a Bíblia. E assim, ele começou a me ajudar, porque na época ele já ministrava na igreja, já cuidava de jovem. Olha, de tudo que você puder imaginar, o Haroldo fez na igreja. De porteiro a tudo. Então ali ele me instruiu, ele me preparou, ele foi o meu maior incentivador para que eu pudesse chegar até aqui. E quando eu falo de mãe, de esposa, a minha mãe é o meu referencial. Porque eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai. Isso é muito bom, viu? Era aquele cuidado de mãe para filhos, de pegar os filhos e guardar. Eu acredito que o cuidado dela era esse comigo na época. Mas hoje eu sempre falo na igreja. Minha referência de mãe, de pessoa, minha mãe. E minha referência para as coisas de Deus, eu atribuo a Deus primeiramente, porque a gente tem que se inspirar em Jesus, né? Ele é o nosso a nossa maior inspiração de vida. Mas aqui na Terra, o homem que Deus me deu, eu sou muito grata a Deus pelo meu esposo. Demais. Menina! É o meu tudão. Eita, é muito amor. Subiu aqui os coraçõezinhos assim, apaixonados. Se eu Tá no pudesse, clima. mandava O coração. Porque realmente, pastora, a gente sempre comenta assim com algumas mulheres, quando a gente fala sobre relacionamento, casamento, que casamento é parceria, né? A gente tem que ter uma amizade com a esposa, independente do casamento, tem que ser seu amigo, né? Porque às vezes, muitas jovens hoje, eu sei que tem muitas meninas que vão assistir esse programa, às vezes casa pelo sexo, às vezes casa pela liberdade de sair de casa. Isso. E é como a senhora falou, eu casei para viver com uma pessoa só, eu casei para ser feliz e fazer alguém feliz, né? Como alguém sempre fala. E aí você foi ser pastora com 20, foi com quantos anos que você começou nessa área de do ministério? Eu ia fazer 19 anos, estava perto, né? Entre 18 e 19 anos. E aí eu comecei a ser pastora ungida não, né? Mas a mulher do pastor. Que eu acho que é a fase da preparação. A mulher do pastor. A mulher do pastor. Eu comecei na idade de 19 anos. Muito nova, meu Deus. Muito nova. Eu não sabia muito de nada praticamente, né? Tudo que a gente quer quando a gente casa é aquela questão, vou cuidar do meu marido, vou cuidar da minha casa. Só que o nosso começo já foi bem complicado, porque eu casei com o pastor. Então, de alguma forma, exigia muito de mim um crescimento espiritual. E ele sempre dizia, ore, busque a Deus, sabe? Só que é aquela coisa, Bleide. Quando você vê alguém já pronto, você olha para alguém, uma mulher, digamos assim. Eita, essa mulher tá pronta. Meu Deus, quanta coisa Jesus botou nela. Mas não sabe de onde saiu. Verdade. Qual foram os desertos? Que entra o tema que a gente vai abordar hoje. Raízes profundas. Raízes profundas. Então, assim, tudo na minha vida foi muito rápido e muito novo. Assim, muito, como é que eu posso dizer? Novo e muito cedo. Muito cedo. Então, eu tinha ao lado
esposa, mas eu também tenho que ser a esposa do pastor, né? Para dar assistência às irmãs, para crescer junto com ele. Porque uma coisa que ele cobrava muito de mim. Porque às vezes eu dizia, não, mas não tá bom. Eu já cuido de você, já estou nos cultos, já, né? Mas ele não queria isso. Ele queria, não. O meu crescimento tem que ser com você. Eu não quero ter a minha esposa do meu lado para que eu possa crescer só, correr só. Então, a gente não é um aqui e outro ali. A palavra de Deus nos ensina que a gente é um só. Então, o que está na minha visão tem que estar na sua. Então, ele insistiu muito de mim. E aí eu comecei a buscar muito a parte do Senhor. E ali o Senhor foi tratando. Os desafios foram... Meu Deus. Dizer a você que teve horas que não deu vontade de desistir, demais. E muitos questionamentos meus com o Senhor. Dizer, Senhor, mas por quê? Porque até eu descobri o meu chamado de verdade. Porque tem que ser casar com um pastor. Mas a outra história foi, Deus falava no meu coração, mas você não pediu? Um homem de Deus? Entendeu? E enfim, e ali, a cada desafio diário de cultos, de convívio com as pessoas, porque a igreja tem mais mulheres do que homens, a gente sabe isso, a gente sabe. Exigiu muito em mim. E eu tive que, digamos assim, na nossa linguagem, cavar poços. Cavar os poços, mergulhar e dizer assim, Jesus, eu preciso. Segura na minha mão. E quando uma das coisas que me marcou muito foi um dia que eu vou contar essa experiência aqui porque me marcou de verdade. Então, como a chamada exigia muito de mim, eu assistia mulheres pregando e eu achava aquilo incrível, né? Achava aquilo lindo demais. E eu me lembro que um dia eu fui ministrar na igreja, no começo de tudo, eu me inspirei na pregação de uma pessoa e eu quis fazer igual a ela. Não prestou não, viu? A gente que é dirigida pelo Espírito Santo, ele nos bloqueia quando a gente procura fazer algo que não é da vontade dele na nossa vida. Mas pela pressão ser tão grande para que eu pudesse acelerar o meu crescimento espiritual, eu disse, não, eu vou pegar essa pregação, vou pregar igual a fulana, fogueada, porque eu acho muito bonito. Esse teu jeito de ser mesmo, cheguei chegando, sabe? E toma conta do ambiente. Isso aí é um dom que Deus dá. Mas a pastora Maria foi fazer isso, mas não deu certo. E eu me lembro que no meio da pregação, o Espírito de Deus falou comigo. Eu não quero que você seja desse jeito. Você vai ser o que eu quero que você seja. Gente, acredite, na hora eu parei. O culto rolando, eu com o microfone na mão, você ouvir a voz de Deus. É uma experiência assim que marca a vida da gente. É como se Deus estivesse assim, me chacoalhando e dizendo assim, pare, porque você não vai acelerar o processo. Você quer acelerar, mas você precisa viver as etapas. Entendeu? Então, assim, eu ouvi Deus falar nitidamente ao meu coração e dizer assim, você vai ser o que eu quero que você seja. Aí eu parei, a igreja não entendeu muita coisa, mas eu parei. Aquela Maria que estava ali bem tensa começou a ficar calma. E eu fui para a palavra de Deus. Deus disse, leia, minha filha, só o Salmos 23. Fale do que você sabe. Não informações que você ouviu. E isso me marcou. Porque não foi ninguém que me parou. Foi o próprio Espírito Santo. E eu comecei a ministrar ali,
aquela brisa suave, Deus começou a... E de repente eu identifiquei ali que eu não era pregadora de fogo. Engraçado isso, né? E aí eu comecei a dizer para Deus a partir daquele dia. Eu acho que tínhamos 1 ano de casados, mais ou menos. Eu comecei a dizer para Deus que eu queria ser e precisava ser a mulher que Ele já tinha projetado que eu fosse. E eu comecei a ler a Bíblia do meu jeito. E eu já tinha o meu instrutor em casa, que era Haroldo. Haroldo dizia, vá do jeitinho que você sabe. Não precisa fazer nada do que você não sabe. Faça apenas o que Deus manda você fazer. E ali eu fui crescendo. Veio os desafios. Eu acredito, Bleide, que Deus começou a me fortalecer. E a me mostrar que eu não ia ser igual a quem estava sendo, a quem eu estava vendo. Mas que Deus ia fazer de mim o que Ele queria que eu fosse. Você precisava, né, dessa experiência, Precisava. Né, eu acredito que todo mundo precisa. Verdade. Todo mundo precisa buscar a sua identidade no reino. É uma coisa que hoje em dia a gente tem visto muito. Eu quero parecer com fulano. Eu quero... Não é isso? Isso mesmo. Mas eu acredito que todo mundo tem que dizer assim, fazer aquela oração e dizer assim, Espírito Santo, quem o Senhor quer que eu seja no reino? Para que eu nasci? Para que eu vivi? Para que eu tô? Para que eu estou nesse ambiente? Eu costumo dizer assim, engraçado, um lado meu que talvez muita gente não saiba. Deus me fez crescer dentro da igreja. E nisso aí, depois que eu tive minha filha com 4 anos, Haroldo começou a me incentivar a estudar. Repare como é Deus na vida de uma pessoa que une outra com pensamento totalmente diferente, mas que une propósitos. E Haroldo disse, você agora vai estudar, você precisa. Precisa estudar, fazer faculdade, porque no começo foi igreja. E eu comecei a fazer faculdade, não porque eu queria, né? Mas ele foi, digamos assim, um combustívelzinho para que eu... E eu comecei a estudar, fiz pedagogia, depois concluí meu curso de psicopedagogia. Hoje, sou feliz sendo pastora, a mulher do pastor, desenvolvendo meu ministério. Sou feliz profissionalmente, que amo o que faço. Cuido de crianças especiais. Então, aquela menininha que foi para a igreja, que não sabia o que é que Deus tinha para a vida dela, buscou, né? Buscou em Deus o que Deus tinha para a vida dela. Então, se você me perguntar hoje, pastora, você tem alguém que você, como referência, uma mulher que você tem referência, uma pessoa... Eu digo a você, com toda a convicção da minha vida, a minha referência é Jesus. Eu sou apaixonada por Ele. É Jesus que me inspira. E assim, a minha história é essa aqui. Eu tive que cavar os poços, firmar minhas raízes em Deus e louvo a Deus no meu acordar e no meu deitar pela família que Ele me deu. Porque a minha família foi o próprio Deus que, assim, projetou, sabe? E o nosso ministério hoje é juntos. A gente ama cuidar da família. A Igreja Batista Kadosh é firmada nisso. De restauração de casamentos, restauração de vidas. Foi o chamado que Deus colocou na nossa mão. Digamos assim, a ferramenta que Deus nos deu. Cuidar de vidas. E hoje eu desenvolvo o meu ministério. Sou apaixonada. Eu acho que você veio para somar.
Apaixonada por mulheres. Pois somos duas, A né? gente vai chegar lá, né? Eu sou igual a você, falo demais. Não, eu tô aqui. E ela disse que tava nervosa, viu, minha gente? E eu aqui só, aleluia. Mas eu tô Meu dando... Deus, eu tô aprendendo com essa mulher. Eu não sei a você que ela é maravilhosa. Eu estou contando um pouco da minha história, para que Minha vocês amiga. me conheçam a minha família. Eu amo falar da minha família. Eu tava aqui, sabe, pastora Maria, quando você tava falando, e você falou uma palavra que Deus me disse ontem, quando a gente conversando sobre o nosso tema. E eu sempre coloco o tema do convidado de acordo com o que com o que eu vou descobrindo dele ali, pra não ficar aquela coisa muito clichê, sabe? Deus vai me dando de acordo com aquilo. E eu lá na mesa, conversando com Deus, aí Deus disse, raízes profundas, porque ela é enraizada já está enraizada. Só que ela também é cavadora de poços. Ela não desistiu, ela cavou. E eu fiquei assim, olhando, e agora Sério? eu coloco cavadora de poços, eu coloco raízes profundas. Mas vai ficar um tema assim, cavadora de poços, eu fiquei, né? Mas agora, você contando essa história, pastora, eu entendi que uma coisa liga a outra. Porque só tem raiz quem vai cavar. Isso mesmo. Você chegou com 19 anos no ministério, talvez... eu não sei como foi, mas tem muitas meninas que... eu sempre falo, existe uma diferença em ser a mulher do pastor, você frisou aí, ser mulher do pastor e ser pastora. Isso. Você não ficou só em ser mulher do Haroldo, você hoje é referência, pastora Maria Cícera, independente de você ser esposa do pastor Haroldo, né? E Deus, ele é tão maravilhoso porque você estava lá, mas você não ficou parada, você foi se aprofundar, né? Então, assim, isso é muito... Eu tô aqui só aprendendo, porque a gente tem que cavar mesmo. No mundo que a gente vive hoje, você falou um ponto que eu coloquei aqui, sobre mulheres. Como mulher, né, a gente falando para todo o público, mas, assim, referência à mulher. Antigamente, vamos dizer, tão antigamente não, que a gente é nova, né? Mas lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente ia ministrar uma palavra, né? Eu nasci também berço cristão, mas a gente não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né, pastora? Tinha que ser realmente só joelho. Isso mesmo. Não é isso? É como o povo chama, é diretamente quentinho do céu, né? Como os pregadores falam por aí. E hoje você, como mulher, o púlpito lá da igreja é uma igreja que é muito receptiva. Temos muitas mulheres que já foram ministrar lá. E você sente hoje, pastora, essa diferença da pregação, como a gente chama, direto do céu, quem tinha aquela revelação, e alguém que diz, acho que isso aí foi YouTube, foi a Bíblia e YouTube, a Bíblia e o Google. Porque hoje, graças a Deus, minha gente, entenda que é maravilhoso. A internet tá aí para isso, para esclarecer, para tirar dúvidas de palavra. Mas, pastora, hoje a gente vive num mundo tão cheio de internet, tudo é internet, que as pessoas hoje não querem mais pagar o preço para ter a revelação do céu, para ter aqueles 10 minutinhos de dizer, realmente aqui não foi o YouTube não, meu amor, aqui foi o céu, né? E você hoje, como pastora, você sente que tem muito disso hoje, pastora, nesse mundo? Muito, muito disso. E é aquilo que eu falei no início, né? A gente precisa buscar a nossa identidade. Se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente não se engana com qualquer coisa. Com nada, na verdade. Porque a voz de Deus é inconfundível. Hoje em dia a gente vê, a gente para um pouquinho para ouvir. Hoje em dia o público cristão não quer ouvir qualquer coisa. A vida hoje é corrida, a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher é mãe, a mulher é esposa, o marido corre para um lado, os filhos, na maioria das vezes, são criados com os avós, são criados com outra pessoa que é secretário da casa. E na época passada, a mulher tinha mais o espaço do lar, né? Isso. Da casa. E hoje em dia, a vida exige da gente é uma vida corrida. A realidade é essa. Então, assim, quando você vai num ambiente que você busca a Deus, uma instituição, a igreja, né? Digamos assim, você não quer ouvir qualquer coisa. Você vai ali para se alimentar de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus. Então, você hoje tem um conhecimento maior do que é tudo, do que é a palavra de Deus. As pessoas hoje têm uma mente aberta para muita coisa. O povo não quer comer qualquer palavra, não, né, pastora? Não, de jeito nenhum, a gente não quer.
A gente em casa come o arroz e o feijão todo dia, mas tem aquele dia que a gente quer uma comida diferente, não é? Então, assim, a gente não tem que buscar a identidade. Puxa, eu sou filha de Deus, Jesus não agiria assim, né? Se a gente conhecer o Deus que a gente serve, a gente vai dizer, não, essas palavras aí não tá sendo o que a palavra de Deus fala. Então, há uma facilidade, sim. É muito bom tudo isso, sim. Mas a gente que conhece Deus, a gente não pode comer qualquer coisa que tá vindo por aí, não. Entendeu? E sem falar também que hoje, devido a esse acesso que a gente tem à internet, hoje a gente tá aqui em casa, em qualquer lugar, você coloca lá no YouTube uma mensagem que vai edificar, vale edificar. Mas o que a gente tá falando aqui são pessoas que sobem hoje no púlpito para ministrar, né, pastora? E muitas vezes copia ali. Isso. E a igreja muitas vezes sente, porque todo mundo hoje tá ligado na internet. A gente, graças a Deus, não fosse a internet, a gente não estaria aqui hoje, porque isso vai alcançar muitas vidas. Muitas. Mas você tem que ter a sua intimidade com o céu. Isso. Da mesma forma que Deus revelou a e a B que está ministrando, ele é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida, É né? isso que ensinamos. A gente não vai deixar de buscar o conhecimento. Com certeza. A gente tem que reter o que é bom. Sempre Né? falo isso. Que é bom, a gente vai dar Independente nota de qualquer coisa, a gente pega o que é bom e isso aqui foi legal, foi bom para mim. Isso vai me fazer crescer, né? Então, aquilo que não é bom, então eu pego e jogo no lixo. Tem que ser assim. A vida tem que ser desse jeito. E quando esse tempo de ministração, que a senhora, eu sei que cada dia que passa, a senhora não, você, né? Eu vou falar como você, porque tem 37 anos apenas só, né? Se você ora por respeito. Mas ficava nervosa quando chegava, Meu Deus. assim, vou ministrar hoje. Até hoje. A gente tem uma dependência, né, Até pastora? hoje. Eu acredito que essa questão do nervosismo faz parte. Porque quando a gente se prepara, a gente prepara uma palavra, a gente estuda aquela palavra, mas tem momentos que ali o Espírito Santo diz, não vai ser hoje. Não vai ser essa hoje. E ali você fica na dependência do Espírito Santo. Então, sempre há aquele frio na barriga. Quando a gente se sente muito seguro para as coisas de Deus, não. A gente pode se sentir seguro para qualquer uma outra coisa, assim. Puxa, eu vou falar isso aqui vai dar certo. Mas a gente que vive uma vida com Deus, sempre, para dirigir um culto, para a ministração de uma palavra, seja em qualquer ambiente, o friozinho na barriga bate. Porque a gente vai ali passar o que é dele. E o que é dele é santo. O que é dele é sagrado. Então, existe sim. Eu acredito que se não existir isso... Eu também penso dessa forma. Tá errado, viu? Penso dessa forma também. Eu penso assim, pastora, que a gente tem que ter a confiança, como você falou. Mas a dependência, ela é fundamental. Isso aqui, pra mim, toda quarta-feira, quando eu acordo, que eu sei que é a quarta que eu vou gravar, por mais que eu seja comunicativa, eu tenho dor de barriga. Eu fico, meu Deus, aí às vezes eu ligo pro Ibis. O Ibis é um cara, eu acho que em todos os podcasts eu falo do Ibis, a maioria. Às vezes eu chego aqui bem empolgada, sabe, com um convidado. Ibis é fulano que vem hoje, não sei o que. Ele, sim, é uma pessoa boa. Mas ele passa aquela confiança em mim. Blade, você vai dar conta como todos os podcasts, entendeu? Ele vai me dando esse equilíbrio. Blade, não é assim, ó, se tiver de chorar, chora em casa. Depois você vem e vai me dando esse equilíbrio. Mas eu fico, sabe, pastora? Quem me vê aqui aí, acha que eu tô aqui, tô normal. Depois que eu sento, que a gente começa a bater o papo, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai relaxando. Mas por quê, Blade? Porque cada história é uma história diferente. Verdade. Cada convidado vai trazer a sua essência, vai trazer a sua história. E assim a gente deixa isso bem claro, que a direção a gente coloca aqui no papel algumas coisas e de repente Deus muda. Quem faz a direção é Deus, né, da nossa vida. Então tem que ter essa dependência com Deus, onde muitas mulheres, muitos adolescentes hoje não querem se submeter a isso. A você dizer assim, você precisa orar. Você precisa ter o seu tempo de devocional. Você precisa buscar para que você possa também... às vezes a gente diz assim, mas fulano fala tão bem, prega tão bem, canta tão bem. Mas é como você falou.
não sabe da raiz como é que tá lá, né, pastora? Tem que ter uma raiz profunda para chegar ao nível. Tem que ter, né? Precisa disso. Eu lembro que eu tinha, não lembro assim a idade certa, mas eu sempre gostei muito de fazer peças na igreja, atuar. Sempre gostei. E a pessoa que era do tempo do jovem, ela me entregava uma peça, vamos supor, com 2 dias e eu decorava. Hoje não faço mais isso. Mas hoje minha cabeça vive tão cheia que eu mando fazer um reset aqui para reiniciar, porque eu sou meio acelerada, né? E eu gravava tudo. Ia pro ensaio, gravava tudo e fazia maravilhoso. E um dia, não vou esquecer desse dia nunca, porque foi um culto de missão, a igreja estava cheia. E ela me entregou um dia antes o jogral, e eu muito confiante. Aí eu falei, eu vou nem ensaiar, mas eu sou tão boa que na hora, autoconfiança, né? Se de repente eu errar, eu improviso lá e a igreja recebe do mesmo jeito e vou lá. Pastora, quando chegou a minha vez de falar, eu não disse nada com nada. Nada com. Eu falei umas coisas lá e saí correndo. E todo mundo ficou sem entender. E foram me chamar, eu comecei a chorar. E ali eu pude perceber que eu posso ter autoconfiança sim, mas eu preciso ser dependente de Deus. E ali eu nunca mais esqueci daquele dia. Foi a pior vergonha, das piores vergonhas que eu passei na igreja. Foi eu ser tão autoconfiante no que eu fazia e passei vergonha. Então a gente precisa ser totalmente dependente dele, né? A gente vai falar, viu, meninas, aqui de um trabalho que a pastora Maria faz, que eu amo, e onde eu chego, eu divulgo, eu falo, que é o Projeto Mel. Projeto Mel, que é um projeto aí de mulheres, que eu quero que a pastora compartilhe com a gente, assim como iniciou esse projeto. E Deus tem feito coisas grandiosas, né, pastora, através do Projeto Mel. E aí me conta aí o que significa Projeto Mel. Projeto Mel. É pequenininho, né? Mel, mas tem um significado muito, muito, muito lindo. Projeto Mel é Mulheres que Edificam Lares. MEL. Mulheres que Edificam Lares. Como foi que isso surgiu dentro do meu coração? A gente viveu uma fase lá no ministério que exigia muito algo novo com as mulheres. Sabe aquela coisa que tinha que pegar? Tinha que chegar e dizer assim, isso aqui é uma raiz. Entende? Vai ficar como raiz. Tipo, a pastora Maria um dia, o Senhor vai colher e aquela raiz ali tem que ficar. Alguém tem que dar andamento àquilo ali. Né? E quando se trata de mulheres, se trata de responsabilidade, de organização, de administração. Não é? É tanta coisa que o Ministério Mulher exige da gente. Eu acredito que o investimento de Deus foi muito lindo com a gente. Eu admiro demais o Senhor, viu? Porque quando Deus ele fez o homem, né? Ele fez o homem, mas ele precisava de alguém que organizasse, digamos assim. E um dia eu estava no meu trabalho e eu pensando, chega aquele momento que você está fazendo algo, mas que você percebe que precisa de um novo, de um tempero novo, de um sabor novo. E eu estava cobrando de mim, porque não estava crescendo, tinha estancado. E eu acredito que chega momentos na vida da gente que algo é bloqueado para que a gente venha acordar. E olhar não para as coisas que estão na nossa frente, mas olhar para dentro da gente e dizer assim, onde é que eu preciso melhorar? Porque na maioria das vezes, quando o problema está na nossa frente, a gente fica questionando e atribuindo culpa aos outros. E no meu caso, foi assim. Como eu tomava conta das mulheres, eu sentia a necessidade de dizer, poxa, não está fluindo o que está sendo feito. Tem que ter algo novo. Então, assim, a gente tem 10 anos de ministério, né? Igreja Batista Kadosh, e eu fazia um evento
no Dia Internacional das Mulheres, que era o Congresso das Mulheres. E eu fazia um chá, mas isso era anual. Eu fazia em comemoração, em alusão ao evento das mulheres, Dia Internacional da Mulher. Só que isso foi. E de 4 anos para cá, foi quando surgiu o Mel, esse projeto no meu coração, eu orando a Deus no meu ambiente de trabalho, e ali o Senhor disse: Mel. Mel é doce. Então, eu associei algo. Mulher tem que ser doce. A mulher, ela tem que ser doce. Ela não tem que ser azeda. Né? Então, tava havendo muita coisa, porque quando se trata de mulher, meu Deus do céu, mulher é um fogozinho, viu? Meu Deus do céu. Então, tava havendo muitos problemas. Então, eu disse, não, tem que vir algo para mexer de dentro para fora. Aí eu disse, Mel. Aí eu comecei a escrever, aí mulher. Mas tem que ser uma coisa pequena. Aí eu lembrei, edificação. E ele? Lá. Ficou maravilhoso, né? E aí não ficou o chá Mel, não ia colar. Aí ficou um projeto que vai crescendo dia após dia. Então ali de imediato eu liguei para quem? Pro Haroldo. O meu pastor, meu marido, né? É. Meu maridão. Haroldo, você me abençoa, porque eu não faço nada sem ele me abençoar. Nada, minha amiga. Nada, nada, nada. Eu cheguei para ele, Haroldo, você me abençoa a lançar esse projeto. Maria, como é que vai ser isso? Olha, eu vou fazer um chá mensal, uma vez no mês. Vou reunir. Na época eu tinha o quê? Eu estava com um número pequeno. Eu acredito que eram umas 20 mulheres no ministério de mulheres. Da igreja não, no ministério de mulheres. E eu falei para ele, a gente faz um trabalho de intercessão, de preparação com elas antes do evento acontecer, na semana do evento. E esse momento de oração vai ser uma reciclagem do mês. Eu vou trazer na direção do Espírito Santo um tema e a gente vai trabalhar aquele tema em cima da dificuldade mensal de cada mês. E quando a gente se encontrar de novo, a gente vai contar as experiências daquele tema abordado e a gente vai ficando mais perto. Aquela questão, eu senti a necessidade de ficar mais perto delas, para ouvir, para ser mais amiga, não ser aquela coisa só pastora de púlpito, entendeu? Entendi. Que foi ao culto, eu queria estar mais perto delas. E aí esse momento de intercessão para a preparação do chá, que é o projeto. Então o projeto veio com a intenção de cada uma de nós levar nossas amigas para serem ministradas no momento da tarde. Então primeiro a gente se prepara internamente, palavras internas que não é ditas no ambiente do Mel. Eu precisava fazer a minha equipe, né? Preparar as minhas lideradas para que elas pudessem falar, entende? E aí, projeto Mel, Mulheres que Edificam Lares, eu passei para elas isso. Então, eu passei essa ideia para a Haroldo aprovou, abençoou. Disse, olha, eu só vou com a sua bênção. Se você me der a bênção, a gente vai. A Haroldo abençoou. E aí, o que acontece? Primeiro mês foi maravilhoso. Segundo mês, ficando melhor. Aí disse, gente, vamos lançar o nome. Então, a gente vai ter esse projeto Mulheres que Edificam Lares. A gente vai abordar assuntos que é da nossa necessidade diária, mulher, amiga, mãe, educação dos filhos, oração, intercessão, enfim, tudo isso aí. E é o que está acontecendo durante esses 4 anos. A gente tem visto o Senhor operar nos casamentos, o Senhor operar internamente com elas, porque era um conflito que elas tinham de não se sentir bem
Tipo, eu cuido da minha vida espiritual, mas eu não cuido da minha aparência. E a gente foi trabalhando isso e você vê lá as mulheres, né, como tudo bonitas, Tudo maravilhosa. cheirosas. O problema tá em casa, tá lá, tá surgindo, tá tudo, mas elas estão dando a volta por cima. E uma vai convidando a outra e o objetivo do projeto meu é justamente esse. A gente fica ansiosa para chegar no primeiro sábado, né? Vamos fazer já o convite, porque aí, no caso, todo primeiro sábado, né, pastora, do mês, a partir das 15 horas, lá na Batista Kadosh, viu, meninas? Você que ficou curiosa de saber como é esse projeto, todo primeiro sábado do mês, a partir das 15 horas, tem Projeto Mel. E é tão tal que o podcast saiu um dia do Projeto Mel, sem a gente nem saber que seria esse projeto, né, pastora Maria? Eu confesso aqui que pastora Maria, ela foi a primeira mulher, eu já contei isso na igreja, mas assim, vou pegar esse espaço, né, para levar para mais gente, que pastora Maria foi a primeira mulher que me enxergou no ministério, assim, ministério que eu falo, a Blade pregando, a Blade conversando para a mulher, né, porque até então eu só gostava de cantar e quando eu começava a cantar, quando eu era criança lá atrás, né, com 11, 10 anos, eu me atropelava muito. Eu fiquei muito frustrada com esse negócio de cantar. Passei um tempo sem cantar, mas quando a gente se conheceu, eu tinha 23 anos, acho que 22 para 23, você me parou e disse, né, pastora? Eu lembro. E assim, eu era muito alvoroçada, sabe? Deus tudo faz, né? Dá equilíbrio, vai mudando, é amadurecimento, né? E a pastora, minha filha, você nasceu para estar liderando mulheres. Você nasceu para estar com isso. Pastora, não. Você nasceu para estar pregando o Blade. Eu disse, não, nunca nem preguei. E a primeira igreja que eu preguei foi a Batista Kadosh. Foi um dia à tarde, o ciclo de oração. E assim, desde aquele dia para cá, Deus só tem colocado mais experiências. E assim, experiências que a gente às vezes acha que é ruim, mas dói, mas são experiências, né, pastora? Porque Deus também faz isso. Tem dia que Ele quer mudar a rota para lhe ensinar e muitas vezes mudou a minha com essa experiência no ministério. Porque eu digo sempre, pastora Maria Cícera, cantar, toda a igreja levanta para cantar. Mas quando você vai ministrar a palavra, meu Deus, olha, é pior. Uma responsabilidade grande. Você fica com a dor de barriga 3 vezes mais, né? Porque a palavra é muito importante. Então, assim, eu confesso para a senhora, pastora, que a senhora é uma mulher que me inspira muito. Não só a mim, né? Todas as mulheres aí que vê pastora Maria Cícera hoje com essa força, com essa raiz toda que ela tem. E Projeto Mel tem sido uma bênção na minha casa, na minha vida. Quando chega o primeiro sábado do mês, já fico pensando no tema. Essa mulher é tão inteligente que o cartaz, que é ela e o pastor Haroldo, né, que trabalha. Quando faz o cartaz, já fico com vontade de ir só pelo cartaz, só pelo tema. Então, assim, eu creio que terão muitas mulheres que vão se levantar. Né? Já tem um exército, mas o Senhor disse que é exército. O exército não é 10, exército é muito mais do que isso. E né? O tema desse próximo mês é Eu Sou o que eu escolho. Então, a gente tem Deus dá o livre arbítrio para você escolher, viu, mulher? Então, aí tá na hora de reagir, se levantar, né, pastora? Isso. É o tempo da gente ir adiante. Eu sei que muitas vezes, como você falou, a gente quer parar, porque o ministério dói. Importante isso que você falou, porque teve uma época, falando do tema, né, que a gente tá abordando aqui, que é raízes profundas, eu quis desistir. Eu achava que tudo que eu estava fazendo não estava fluindo. E Deus usou muitas pessoas para dizer, você vai tomar conta de mulheres. Inclusive a própria Blade foi usada sem saber, na época que eu estava passando processo interno meu, de questionamentos. Deus usou você para falar isso comigo, que um exército me esperava. Aí veja o cuidado de Deus. Você está sendo tratado internamente nos seus conflitos, né? Dentro de você, falando para Deus, Deus, eu vou parar porque não dá para mim, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou desistir disso aqui, o Senhor vai ter outra coisa para mim.
E de repente Deus levanta pessoas para dizer assim, não para. Não para porque um exército precisa de você. É forte isso, né? É muito forte. E você chorando, dizendo, Deus está doendo. O processo está doendo. As tribulações estão doendo. E eu me lembro que na época eu questionava Deus e dizia, Deus, por que tanta luta, tanto bloqueio, tanta perseguição, tanto levante? E o Senhor me fazia lembrar da palavra que Ele deu. Por que a gente serve a Ele? Não é por Ele? E o próprio Senhor Jesus, Ele deu uma palavra. Precisa para cada processo da nossa vida. Ele disse, bem-aventurados sois vós, quando sofreres acusações e perseguição por causa do meu nome. Então, nós somos a igreja de Cristo. Enquanto nós nos posicionarmos no reino como filhos de Deus, servos de Deus, a gente vai ser perseguido sempre. Só que existe uma graça derramada do céu na nossa vida. Essa graça, ela é muito precisa para cada processo, para cada etapa da nossa vida. Então, quando eu dizia, eu quero parar, o Espírito de Deus dizia, não para. Aí eu lembrava de quê? Das pessoas que acreditavam em mim. Das pessoas que não tinham nada a ver com os meus conflitos internos, que precisava da minha palavra, de dizer assim, Jesus te ama. Desiste do teu casamento, não. Não desiste do teu filho, não. Então, o próprio Senhor falando para mim assim, como é que essas pessoas vão acreditar em mim se você parar? Eita, é verdade. Isso é forte, viu? E era tipo assim, Jesus me chacoalhando e dizendo, minha filha, você é agraciada. Essa é a palavra que eu dou para as mulheres lá na igreja. Somos agraciadas por Deus. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Ele disse, no mundo vocês irão ter aflição. Mas tenham bom ânimo, ou seja, ele estava dizendo, se alegrem em mim. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Em mim vocês vão ter paz. Então, como é que se explica? Minha amiga Bleide, você está rodeada de problemas internos e externos. Mas você tem Deus, tem Jesus e consegue ter paz. O mundo está desabando ao seu redor, mas você consegue sorrir. Glória a Deus. Você consegue ter paz, você consegue ter perspectiva de dias melhores. Então, foi o próprio Jesus falando para mim, dizendo assim, essa situação que você está tendo conflito, para você crescer. É para suas raízes se firmarem mais. E a gente sabe que raiz, ela cresce no ambiente que ela está, né? É. A gente não vê, mas ela está ali se espalhando. Então, a cada processo, a cada nível de perseguição, a cada nível a cada etapa da nossa vida, a gente vai crescendo no reino, sabe? E quando a gente que tem chamado, eu acredito que você já passou esses conflitos internos. Acho que todo mundo passa. A gente que reconhece que Deus nos chamou com um propósito aqui na terra. Quando a gente quer parar, Ele diz assim, não para. A gente olha para as pessoas que já se transformaram por alguma palavra que a gente deu. E é o próprio Senhor Jesus dizendo assim, muita gente ainda precisa ouvir o que eu fiz na sua vida para que você leve o meu nome, leve a minha pessoa, para essa pessoa entender que eu sou salvação, que eu sou vida.
Então, se o cristão, o filho de Deus hoje, não entender isso, ele está perdido no meio da multidão. A gente precisa ter essa identidade, essa raiz, Blade. Então, assim, hoje, minha amiga, eu já passei muitos furacão. E hoje a palavra que eu dou, quando eu vejo alguém passando por furacão e diz assim, tá tudo caindo, tá tudo saindo do lugar, eu sempre digo, Deus está no furacão. Porque quando passa algo para ser arrumado, que eu coloco isso aqui no lugar, e de repente tudo sai do lugar, então eu já coloquei, mas não se ajustou, então eu preciso cavar meus poços para Deus fazer o que Ele precisa fazer. Ele é o dono do milagre. Glória a Deus. Ele é o dono do milagre. A nossa vida diária é um milagre. Então, minha amiga, vamos embora. Quando a coisa aperta aqui embaixo, eu lembro que existe uma eternidade. O próprio Senhor Jesus disse, vocês estão muito preocupados, trabalhando pelo que é da terra. Teve um momento entre os discípulos que houve aquela confusão toda. Aí Jesus disse, peraí. Eu não posso parar, não. Eu estou trabalhando pela comida que é de cima. Então, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter esse entendimento. A gente não está aqui por acaso. A gente não é desse mundo. A gente é de lá. Amém, minha amiga? A gente é do céu, ô glória! Amém, glória a Deus, aleluia! A gente é do céu. Ai, meu Deus, eu vou até chamar o Beni Elcio pra gente tirar uma foto aqui, viu, Beni? Porque eu já era admiradora dessa pessoa e agora eu tô mais. Pega a sua xícara e vamos olhar ali pra câmera. O Beni Elcio vai tirar uma foto aqui com a gente. Ele sempre deixa a gente maravilhosa, viu? Muito bem, Beni. Meu Deus. O preço da chamada, ele dói, não é fácil, né, pastora? Se a gente fosse aprofundar nessa questão de chamada e ministério, temos muitas histórias para contar, porque quantas vezes subimos no púlpito com dor, com o coração sangrando, e você tem que estar lá, levando a palavra, a chamada. E quando é para chorar, também a gente chora, porque a gente é ser humano. Até o próprio Senhor chorou, Jesus chorou, então imagina eu e você. Mas a gente não deixa de levar o ídolo do Senhor, né? Isso mesmo. Deixa de cumprir o ofício. Eu sempre falo que eu vi muitas vezes assim, meu avô era pastor, e uma vez ele me disse algo que ficou na minha mente, ele dizendo quantas vezes eu não queria o meu armário cheio, porque naquela época era mais escassez, né? Queria uma comida, mas eu tinha que levar aquela cesta para o irmão que estava precisando mais do que o meu. Eu sabia que eu podia esperar, Deus ia providenciar, mas talvez o irmão não entendesse. Então, assim, eu tive uma base cristã muito forte em relação a isso, pastora Maria, que a gente tem que entender que é aquilo que você fala, o mundo desabando e você, é um processo. Hoje mesmo eu disse isso a uma pessoa. Eu disse isso a uma pessoa muito próxima a mim, falando, se questionando, porque eu disse, isso é o tempo da preparação. Eu não vou mais dar murro e ponta de faca, como a gente fala, porque isso. Deus tem um tempo para preparação. E para a gente chegar onde Deus quer, temos que ser lapidados. Então, por que a palmeira hoje é palmeira? Por que a palmeira é referência na Bíblia? Porque ela tem raiz. Isso mesmo. Ela tem raiz, palmeira. Então, assim, a Bíblia diz que nós temos que ser como a palmeira. Que o justo florescerá como a palmeira. Então, que nós mulheres sejamos como a palmeira. Firme e forte, porque é muito maravilhoso quando o Senhor... E eu acho lindo, pastor, é quando Deus sempre coloca... Quando a gente quer desistir, Deus sempre levanta uma pessoa naquele dia para dizer a você alguma coisa. A mulher gostando de te ouvir no dia que você diz, acho que eu já vou desistir. Isso mesmo. Aí parece que é o dia que a pessoa manda mensagem. Leia a Bíblia para mim hoje. Você diz, meu Deus, eu acabei de dizer que eu vou desistir disso. Então, assim, Deus tem esses encontros, né, minha amiga? Mas a gente teria muito tempo aqui. Eu queria ter mais tempo para estar conversando com você, porque estava olhando aqui até para a hora. E tem algumas coisas que a gente também vai conversar.
E eu quero saber de você, minha amiga, uma palavra que define a pastora Maria Cícera. Uma palavra que me define. Eu acredito que força. Bem Maria Cícera, né? Bem o tema dela, né? Meu Deus. Um versículo. Um versículo. Eu gosto muito daquele versículo que diz: sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles vem a fonte da vida. Eu acho Amém. esse versículo fantástico. Amém. Guardar o coração. Verdade. Você falou da mulher que lhe inspira, que é sua mãe, né? E hoje sua mãe é sua ovelha, né? Isso. Eu não queria que você fosse crente, mas hoje ela é Família até toda ovelha. na casa do Senhor, para a glória de Deus. E aí, pastora, uma mulher que lhe inspire na Bíblia, que a gente sabe que a Bíblia tem diversas, mas uma mulher que você gosta. Gosto muito de Abigail. Bem ousada, né? Bem determinada. Eu acho linda a história de Abigail, porque ela mesmo tendo um marido ruim, ela não abriu a boca para falar mal dele. Mas antes ela protegeu o seu lar, protegeu a sua casa. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre ela para as minhas lideradas e dizer que por mais problemas que elas enfrentem em casa, elas não devem abrir a boca para maldizer. Ela foi uma... Como é que eu posso dizer assim? Dar um exemplo simples. Um extintor que apagou todo o fogo de incêndio. É forte, né? Teve muita ousadia de conversar com o rei, né? Então, ela é maravilhosa. Uma estrategista perfeita, essa mulher. Ela evitou uma tragédia. Evitou uma tragédia. Tanto em casa quanto na vida do rei, Davi. Que a gente consiga ser e levantar mais mulheres como a Abigail, né? Porque se você for pegar um trechinho disso, até uma fofoca, até uma palavra hoje, a gente faz um incêndio, né? Uma conversa maldita faz um incêndio, né? Então, assim, como a gente pode apagar muitos incêndios por aí por ser igual a Abigail? Ficar com a boca fechada e agir na hora certa. Na hora certa. Muito forte isso. Ia ser a ministração aqui. Vamos adiantar o assunto. Se não sabe a revelação no céu, né? E a gente não sai daqui hoje. Ai, meu Deus. Tenho medo. Medo. Eita, é difícil isso, porque não tenho, assim, medo. Não tenho medo. Nem no secular, nada? Tenho Nem de não. pular de um bang jump? De quê? De fazer uma coisa Que a assim. gente escuta medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu já passei 3 vezes por acidente, não morri. Já o infarto já chegou, não infartei. Enfim, não tenho medo. Morrer para mim é lucro. A minha convicção em Cristo. Não tenho a palavra para dizer assim, você tem medo de alguma coisa? Eu não tenho medo. Não tenho. Muito bom. Se pudesse voltar atrás. Difícil também. Não tenho. Assim. Parece assim que eu não estou falando a verdade, mas é uma verdade. Não, mas pode fazer. Eu não tenho, porque a decisão que eu tomei na vida foi entregar minha vida para Jesus. Não tenho nenhum receio, nem me lembro do que eu fui um dia, no passado. E a minha escolha familiar, do meu marido, Glória a Deus. não me arrependo de nada. Glória Eu a Deus, acho que a pastora. minha vida, eu digo a Deus todo dia, o Senhor escolheu me abençoar na terra. Amigos. Amigos, já falei no início, né? Já falei no início, o meu amigo é o meu marido. Isso é muito bom, né? Até para as mulheres que estão aí. É o meu marido. Um desejo. Um desejo. Ah, Jesus. A eternidade. Dizer a você que eu tenho... Eu me sinto completa em Deus. O desejo que eu tenho é de um dia ver Jesus face a face, sabe? Como...
É algo meu, não sei se eu tô sendo certa, mas é uma convicção minha, sabe? Um desejo de céu. Amém. Você falou muito da sua família hoje, mas a gente sempre pergunta, né? Família. Tudo. Meu primeiro ministério. Meu lar, minha casa. E depois as outras coisas são administradas. Ninguém faz melhor que eu. Ninguém faz melhor que eu. Ninguém faz melhor que eu. Cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar da minha filha. Eu sou apaixonada. Eu não deixo ninguém meter a mão no que é meu. Pronto. E aí, minha amiga, a gente sabe que tem muitas coisas para ser contado, né? Mas teve alguma coisa que lhe marcou mais, assim, nesse... São quantos anos de ministério? São 22 anos, quase 22 anos, né? Algum testemunho que você viveu, assim, que disse, Blade, esse dia foi... O testemunho que me marcou muito foi nos primeiros anos de nosso ministério, do meu ministério, foi que o financeiro, uma fase difícil que a gente passou, em dois, né? E aí a gente abriu o armário e a gente não tinha nada em casa. Acho que só tinha um pacote de alguma coisa. Nesse dia a gente ia receber a família dele lá em casa. Eita. E nesse dia de manhã, ele foi orar na igreja pedindo a Deus uma provisão. Porque a gente não tinha dinheiro da feira. Mas a gente ia receber a família em casa. E ali ele foi orar na igreja e eu fiquei orando em casa, 5 da manhã. E eu me lembro que a minha sogra ia chegar às 10 e eu precisava adiantar o almoço, não tinha, né? E de repente ela liga para ele dizendo, meu filho, eu tô indo para aí. Se preocupe com nada não, que a gente vai levar umas coisas. E aí a gente ficou legal, né? O Haroldo já tinha feito alguma coisa para comprar, fiado, alguma coisa assim. Como a gente fala. E ela chegou, meu sogro abriu o carro. Quando ele abriu o carro, disse, vai lá no carro, abre o carro. Ela disse que um dia anterior, ela foi fazer a feira dela e ela disse que o Espírito Santo falou com ela assim, faz uma feira para Haroldo de Maria e leva. De tudo que tu botar para você, faz para eles. Eu acho que isso marcou o ministério da gente, porque foi um momento muito difícil, mas a gente viu a providência de Deus. E a partir dali, eu passei a entender que Deus era o nosso sustento diário para qualquer situação que viesse a existir. Glória a Deus. Deus usou a minha sogra, sem ela saber de nada, para levar a feira que a gente não tínhamos naquele dia, no começo da nossa fé. Marcou. Amém, pastora. A senhora acredita nessa teoria que quem passa por uma crise financeira em relação a casal passa por qualquer coisa no casamento? Depende, né? Na nossa situação, a crise financeira não nos abalou. Mas tem casais que são abalados. E hoje em dia, o que a gente mais vê é relacionamento sendo destruído por conta disso. Mas quando a mulher ela é sábia, ela é edificadora, porque assim, o homem é o provedor. E se tem uma coisa que mexe com a cabeça do homem, é quando o dinheiro falta, viu? Para dar aquela sustentação. Mas eu acredito que nesse momento a mulher tem que ter uma cabeça muito boa. Hoje em dia tá difícil. As mulheres são muito consumistas. Entende? Então, por isso que é relativo. É. Para cada Porque caso sempre é um fica, caso. porque assim, às vezes ficam jogando na cara. Foi você que comprou. Isso. Aí foi você. Aí vira aquela bola de neve e de repente acabou, né? Por isso que entra essa questão da mulher ter um equilíbrio, né? De edificação. Tem que ter uma sabedoria, né? Mas, minha amiga, vou dizer a você, viu? Em tudo que a gente conversou aqui, mais de uma hora de conversa. Tá vendo? A gente nem sente, vai aqui conversando. E eu aqui, ó. Ficaria até mais. Mas a gente sabe que a gente tem que ter um limite pra tudo.
Mas eu confesso a você que estou muito feliz em Deus por Deus me proporcionar uma amizade do céu Amém. na sua vida. Porque eu digo que não foi a Bleide que escolheu a pastora Maria, nem a pastora Maria que escolheu a Bleide para estar nesse vínculo. Foi o céu que nos apresentou. E assim, eu tenho mais de... Eu tinha 22 anos quando eu lhe conheci, estou com 31. Confessei a minha idade no podcast, mas tudo bem. Você achava que eu tinha quantos anos, meninas? Mas aí, eu sou uma pessoa que... Mas eu acho lindo Eu isso. sou muito, muito, Falar a muito... idade, né? Mas eu sou muito grata em Deus, pastora, por Deus ter me apresentado. Você, pastor Haroldo. Eu faria um podcast só para falar do que Deus fez na minha vida através de você. Amém. Como você foi usada e ousada em entregar tudo aquilo que o céu colocou. Então, hoje, a gente sempre fala assim, quando vê um profeta que profetizou e diz, foi você que profetizou e Deus fez. Porque é bom, porque você sabe que não foi por amor, não foi pela amizade, foi Deus que colocou, né? Então, assim, hoje eu tô vivendo esse novo aqui, foi a pastora Maria Cícera que profetizou. Ainda tem muito mais para acontecer, né? E eu sei que Deus é na sua vida, minha amiga. Suas raízes a cada dia são mais profundas, que a gente sabe que todos os dias nós temos os nossos limites, os nossos conflitos. Claro, Bleide, tem dia que a pastora Maria tá... Não, hoje não queria ir pro culto, queria ficar aqui trancada. Mas você tá numa missão, minha amiga. Isso. E eu sei que a cada dia que você está ali é para incentivar mais mulheres a crescer, como tem crescido, viu? Sou muito grata de ter... Creio que terão outros episódios com você. E isso é só o começo de um grande projeto que Deus tem nas nossas vidas, em nome de Jesus. E vamos caminhar, né? Amém! Uma eternidade. Amém! O céu. A gente tá aqui para chegar lá no céu, né? Amém. Tudo isso aqui não é em vão. É só um caminho pra gente chegar no céu, né? Então a senhora pode agradecer aí a igreja, agradecer suas mulheres, né? Que aí são as suas amigas da igreja, seu pastor. Oh, meu Deus, meu pastor. Gente, muito obrigada, Bleide, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Que é muita coisa. Muita coisa. É muita história. Mas, assim, agradecer a vocês que vão estar aí ouvindo, né? Uma partezinha do que é a pastora Maria. A vocês que estavam aqui conosco, que estão conosco neste momento tão especial. E, assim, grata demais a Deus. Grata demais a Deus, beijo a todos, feliz demais por compartilhar Jesus. Amém, amém, pastora, e que ele possa ser aí para a tua vida como um escudo. Amém. Como no livro de Salmo diz que ele é um escudo forte, ele é o sol da justiça. Isso. Então, quando as mulheres, quando a igreja batista, quando o mundo, quando você vai passar, que as pessoas enxergam esse brilho de Deus na tua vida. Amém. Que seja uma mulher realmente edificadora aí, porque a gente sabe que o nosso testemunho, ele é vivido. Amém. Então, que outras mulheres se inspirem e assim como a palavra do Senhor diz, que ele possa ir adiante de ti e tudo aquilo que tu planejou e pensou, Deus possa fazer infinitamente mais na tua vida. Eu creio. Em nome de Jesus. Porque assim como no livro de Ruth diz, né, que toda a cidade saiba que tu és uma mulher virtuosa. Matriz, São Luís, Passo, Porto Calvo, toda a região norte. Amém. Quem está no YouTube possa conhecer um pouquinho dessa mulher que é incrível, que é uma mulher de Deus que tem abençoado muitas mulheres, viu? Obrigada, eu te amo, tu sabe disso, né? E eu mais, né? Ai, meninas, o nosso papo tá tão maravilhoso. Eu ia ficar aqui, ó, e seria 2 horas, 3 horas a gente enrolando aqui. Mas eu quero agradecer a você que tem entrado aí no nosso canal, tem se inscrito, tem entrado nas redes sociais também. Compartilha com mais alguém, chama mais uma mulher para conhecer o podcast Femininas. Quero agradecer aqui ao Estúdios IBs, meu amigo aqui, Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, minha amiga Jussi Make. Agradecer também aqui a Clínica Medicar, doutora Juline Lacê, Loja Miss, Consolar, Divino Sabor, Pizzaria Divino Sabor, minha amiga Josicleide Muniz, que todo podcast manda aqui pro nosso Coffee Break um bolo maravilhoso.
Hoje também a Ateliê do Brigadeiro Gourmet também mandou um bolo incrível. Agradecer também a Tacarejo Santo Antônio e a B Print Shop, que é parceira aqui do programa Femininas. Eu encontro você no próximo episódio do podcast Femininas.